Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso Célula Movimento, módulo 2. Hoje vamos dar continuidade ao tema liderança. Como temos divulgado, esse curso vai tratar de dois grandes temas, evangelismo e liderança. E hoje, mais uma vez, nós vamos tratar do tema liderança. E o que veremos hoje são atitudes de liderança, sejam elas positivas ou negativas, e, ao mesmo tempo, com muitas dicas práticas para tanto ser um bom líder, como também levantar bons líderes, seja no nível de uma célula, um líder preparando outros, focando em outros líderes, seja um supervisor que acompanha líderes de célula, também estando bem atento às boas atitudes de liderança, e preparando pessoas para futura supervisão, também num bom perfil de liderança, mas também nós aplicamos isso à questão pastoral, o trabalho de um pastor que está atento a preparar e formar líderes, mas tem que observar algumas características importantes. É sobre isso que vamos falar hoje. Deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint. E eu começo, o tema, na verdade, dessa aula é Célula Movimento de Líderes Leais. A igreja que se propõe a trabalhar em pequenos grupos, ela deve ser uma igreja que precisa preparar líderes cada vez mais. Sempre vai haver necessidade de líderes, só que esses líderes precisam de uma característica fundamental, que é a lealdade. É sobre esse tema que nós vamos trabalhar nessa noite, nessa aula, sobre a característica lealdade, ou boas características de lealdade, e observando muito bem, sendo atento às más características de liderança que tem a ver com a deslealdade. Olhando para o ministério do apóstolo Paulo a Timóteo, no final do seu ministério, antes de ser morto, martirizado, o apóstolo Paulo, ele deixa, essa palavra aqui para Timóteo. Ele deixa a Timóteo o trabalho de suceder o seu ministério, e ele incentiva Timóteo a preparar líderes. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas: confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Homens fiéis e capazes de passar adiante o ensino do discipulado. Pegando esse gancho desse trabalho de homens, de líderes que são fiéis, ou uma boa aplicação dessa fidelidade seria lealdade, líderes leais, que sejam capazes de levar adiante esse trabalho. Nós podemos, então, falar de algumas, vamos trabalhar, algumas características de um líder de acordo com essa fidelidade ou lealdade. Para o pastor Beong, ele diz que uma pessoa simples pode fazer grandes coisas para Deus, contanto que essa pessoa tenha características que ele chama de FED, características desse F, do F, o E e o D, que é um acróstico. E assim ele vai aplicar as características de uma liderança, FED, ou FED. Soa até engraçado. Então, um bom líder é aquele que fede, ou que tem a característica FED. O F é o F de fiel, ou, em outras palavras, é a ideia do leal. Então, fiel ou leal seria a ideia dessa pessoa que está pronta para ser alguém que faz grandes coisas ou se tornar um líder. Outra palavra do acróstico seria o E, de ensinável. Então, uma pessoa que é humilde para aprender e está disposta a caminhar com o outro, com o pastor, com o líder, para aprender, ter um coração de aprendiz, característica também fundamental. E o D,
fechando assim o acróstico, FED, o D de disponível. A pessoa que está disponível para caminhar, para ajudar, para servir, para trabalhar. Ok? Então, olhando para essas três características, eu explico assim, né? O fiel, alguém em quem você pode confiar por suas palavras e ações. Então, isso aqui tem tudo a ver com lealdade, tá? É uma pessoa que você pode confiar, que não trai você pelas costas, que está disposto a ser o teu amigo leal, que honra a Deus, a sua palavra, as pessoas e os compromissos. É honesto, busca a verdade e a justiça, é perseverante na obra, inclusive nas pequenas coisas, como na parábola dos talentos. Mesmo que ele tenha recebido pouco, ele é fiel no pouco, e por isso podemos dizer que é um servo bom e fiel. Tá? Então, isso seria a característica de fiel, ou, em outras palavras, de lealdade. E o E de ensinável seria alguém humilde, disposto a aprender, que reconhece que não sabe todas as coisas, que aceita correção, que não é independente, que trabalha em equipe, que procura seguir seus mentores, que presta contas do seu trabalho, que está disposto a receber conselhos, e sua relação com Deus é de submissão, obediência, independência e fé. Então, esse coração ensinável, o coração de aprendiz, se aplica ao relacionamento com Deus, com a palavra de Deus e com os líderes ou pastores que Deus colocou na vida dessa pessoa. E assim, diante dessa descrição, eu posso dizer que aqui também nós percebemos uma característica de lealdade. É uma pessoa que é leal, no sentido de aprendizado. Alguém que está aberto, humilde, para se submeter ao ensino de outra pessoa, né? E a terceira característica de uma pessoa simples, mas que pode fazer grandes coisas para Deus, é o D de disponibilidade. Não adianta nada você ser fiel e ensinável se não for disponível para a obra. Então, cada característica é importante e elas se completam. Então, disponível é alguém que está pronto para servir, que não vive para seus próprios interesses, que deseja, que quer ser usado, quer ajudar, quer suprir necessidades, deseja frutificar, que não coloca desculpas para não se envolver, que deseja fazer a vontade de Deus e por isso paga o preço para colher resultados. Nessa disponibilidade, eu também consigo enxergar algumas características da lealdade. É alguém que você pode contar, que está ali, que de fato ele se importa com a obra o suficiente para dedicar tempo para isso. Está disposto a pagar o preço para trabalhar, arregaçar as mangas e ajudar no que for preciso, né? Está disponível para isso. Ele não fica escolhendo em que ajudar. Ele quer ajudar. Então, nisso eu também posso ver lealdade, que é o tema da aula de hoje. O líder leal. Agora sim eu vou entrar no estudo específico de lealdade e deslealdade, baseado no livro, tá? No livro do Doug Heward Mills, e que ele aborda, né, esse tema da lealdade e da deslealdade. Então, eu vou fazer assim um resumão de tantas coisas legais que tem nesse livro, que é muito prático, tratando sobre lealdade e deslealdade. Então, eu trago esse tema porque numa igreja organizada em pequenos grupos, ela precisa ter líderes. É um trabalho de equipe. O pastor ele não trabalha mais sozinho, ele passa a trabalhar no pastoreio, contando com líderes que ajudem ele. E para que isso funcione, vai ser fundamental que haja lealdade no coração de cada líder. A lealdade deve vir de cima para baixo, do pastor para os líderes e dos líderes para o pastor. Na verdade, a lealdade sustenta esse trabalho. Quando não há lealdade, quando há deslealdade, o trabalho todo mina. O trabalho não vai para frente e tudo se perde. Por isso que esse assunto é tão importante. Porque numa igreja organizada em células, é preciso haver a característica da lealdade. Porque se não há lealdade, o trabalho já está fracassado. Ele não vai para frente.
Então, lealdade é o que sustenta o trabalho. É uma relação entre líderes onde há honra, respeito, amor, lealdade. Tá? Então, esse autor, ele pastoreou uma grande igreja na África do Sul e várias igrejas, na verdade, né? Ele se tornou um apóstolo, né? Que tem aberto igrejas em várias regiões, não só dali, mas do mundo. E para que a igreja dele pudesse ter tanto alcance, a lealdade é fundamental. No livro dele, inclusive, ele trata muito mais do líder do que de um membro comum da igreja. A ênfase dele sempre é para um líder, um pastor auxiliar, um pastor de congregação, um líder de grupo pequeno. Mas nós vamos aplicar isso de maneira geral, tá? O que esse autor vai trazer no seu livro. Então, ele vai dizer que esse é um tema importantíssimo para que haja um bom trabalho em equipe e a expansão da obra ministerial, especialmente numa igreja que tem a visão de formar líderes. Tá? Então, as escrituras estão repletas de relatos tanto de pessoas leais como de pessoas traiçoeiras. Há muito que se aprender dessas narrativas da Bíblia, e nós veremos aqui alguns exemplos nesse sentido, e tenho observado o impacto que a lealdade e a deslealdade tiveram em igrejas e ministérios. Okay? Então, vamos falar desse livro, e um dos assuntos que ele traz, logo no início, é por que esse é um assunto tão importante. E ele traz 7 motivos por que a lealdade é importante para uma igreja. Então, o primeiro motivo é que lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Todo ministro, todo servo do Senhor precisa ser uma pessoa leal. Então, uma pessoa inexperiente costuma pensar que quanto mais dons você possuir, tanto mais qualificado estará para o ministério. Na minha pequena experiência, isso é o pastor falando, tá? O autor do livro. A minha pequena experiência tem me mostrado que as pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes. Ele usa, então, a aplicação de 1 Coríntios 4:2, quando Paulo diz àquela igreja: devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Fiel. Que ele seja fiel a Deus, fiel à palavra de Deus e fiel ao ministério, ao chamado, à vocação, à liderança. Fidelidade é fundamental. Um segundo motivo por que é tão importante esse assunto de lealdade, para lutar contra a semente interna da discórdia. Então, o autor vai dizer que cedo no ministério eu descobri que o diabo é um especialista em destruir a igreja, trabalhando no lado de dentro da igreja. Então ele diz assim: se você for um bom ministro e fizer as coisas certinhas, o diabo terá muito pouca oportunidade de lutar contra você do lado de fora. Então, ele usará alguém do lado de dentro da igreja. No caso de Jesus, foi um traidor, Judas, que o diabo usou. Mas mesmo assim, o Senhor estava no controle de todas as coisas, né? E soberanamente cumpriu o propósito de Deus em Jesus Cristo. Uma pessoa desleal, ela atrapalha muita coisa. Ela semeia contenda, ódio e murmuração. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça que enche toda a casa. Infelizmente, a deslealdade, atitudes negativas, tende a contaminar outras pessoas. É que nem a ideia de uma caixa cheia de laranja, cheia de fruta. Se você tiver ali uma fruta estragada, em pouco tempo ela é capaz de estragar todas ao redor. Então, infelizmente, isso também pode acontecer numa célula ou numa igreja. É como a fumaça que vai enchendo toda a casa rapidamente. E a única maneira de livrar-se é apagar o fogo. Se quisermos uma grande igreja, teremos de ministrar com amor e unidade. Se nós não conseguimos ser o povo unido, vamos parar de fingir. Há muitos fingidos na igreja, eles fingem que o ama,
que o amam, falando do líder maior, né? Seja o líder de célula, ou supervisor, ou pastor, fingem que o apoiam, mas em seu coração o desprezam. Então, pode acontecer isso, não quer dizer que tenha isso, né? Tenha que existir isso. Mas o diabo, ele é sorrateiro e ele busca brechas, né, para poder agir. E isso pode acontecer numa célula, numa igreja. Mateus 12:30, Jesus vai dizer: quem não é comigo é contra mim. Quem não é com a palavra de Deus e com a liderança estabelecida por Deus vai atrapalhar o avanço e o propósito de qualquer lugar, não só de uma igreja. Provérbios 22:10 vai dizer: mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Nesse quesito, o autor ele diz que é preciso deixar claro, né, para o ministério, para a célula, para a igreja, a importância da unidade, a importância de trabalhar em amor e unidade, porque se isso não existe, os malefícios serão muito grandes para o ministério e perderemos a colheita, perderemos o avanço. Então é muito importante trabalhar em unidade, e a unidade ela parte da palavra de Deus e de uma liderança. Não tem como fugir dessa realidade. A unidade vem por meio da palavra de Deus e por meio de uma liderança. Não tem como escapar dessa história. Deus estabeleceu líderes. Se esses líderes estão sendo fiéis ao Senhor, estão seguindo a palavra, eles devem ser seguidos, respeitados, né? Porque senão vai atrapalhar toda a obra. E então, quando há um orgulho que gera todo o desentendimento, discussão e xingamento, é porque a coisa está bem tóxica, o fogo está se alastrando, e nesse momento, ou as pessoas se arrependem, se rendem, ou o mal vai criar muito embaraço e muito laço e perdas para a igreja. Quando ele trata dessa questão, ele chega até a dizer que, se for preciso ter alguma conversa com aquelas pessoas que estão se opondo de maneira tão veemente, de maneira tão convicta e sem disposição de voltar atrás, é melhor deixar claro que essa pessoa ela está atrapalhando o ministério. Se ela não sair, ela vai atrapalhar o ministério. E ele, então, convida essa pessoa a sair, já que ela não concorda, né, para o bem daquele corpo de Cristo, é melhor que ele saia. Então, em casos extremos, esse autor chega a dizer que isso é preferível. Provérbios 22:10 deixa isso muito claro, né? Mande a pessoa orgulhosa embora, porque aí vai acabar os problemas. Aquele que não quer, claro, aquele que não quer se arrepender, aquele que não quer voltar atrás, aquele que não se submete a liderança nenhuma, nem a palavra de Deus, né? Claro. Né? No mais, a gente vai ter que ter muita paciência para lidar com as pessoas que estiverem fora do trilho, né? Mas em casos extremos, isso pode ser preciso acontecer. Um terceiro motivo por que esse tema é tão importante para o amor de Deus encher a igreja. O ministério deve operar com o poder do amor, da unidade, do trabalho em equipe. Por quê? Porque as pessoas são atraídas pelo amor. A nossa mensagem é a mensagem do amor. Se nós não estamos vivendo esse amor, então, por que nós estamos existindo? As pessoas, quando veem os líderes daquele lugar, né, daquela célula, daquela igreja, andando no verdadeiro amor, elas se aproximam confiantes. Por quê? Porque ovelhas só bebem águas tranquilas. Não é à toa, né, que o Salmo de 3 fala disso. As ovelhas só bebem águas tranquilas. Se a água for turva e agitada, as ovelhas permanecerão longe. Por quê? Porque elas não têm certeza de que não há um crocodilo ali, é um predador. Mas toda vez que houver deslealdade e desconfiança, é isso que vai acontecer. Os membros da igreja, os membros da célula, ficarão inseguros, atemorizados e alerta, e permanecerão distantes.
Salmo 23, 2, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, a célula e a igreja deve ser um lugar para trazer refrigério, onde as pessoas vão beber de águas tranquilas, de águas do trono de Deus, aonde a liderança vive em amor e unidade. Por isso que lealdade é tão importante. Um quarto motivo, por que esse assunto é importante, da lealdade, para ter uma equipe de liderança grande e bem-sucedida. Um homem pode somente fazer um pouco. Um pastor só pode estar em um lugar por vez e ministrar até o ponto da sua força, que é limitada. Essa força se exaurir. Por causa disso, qualquer que desejar expandir seu ministério e produzir bastante frutos, terá de aprender a trabalhar com muitas pessoas, a formar líderes. Elas são a equipe da qual estou falando. Contudo, seria melhor trabalhar sozinho do que com pessoas desleais, descontentes, desunidas e sem amor. De fato, não é possível ter uma equipe eficaz com esse tipo de gente. Acredito que só pude fazer o que tenho feito por causa do time que trabalho. Uma pessoa não consegue muita coisa, mas se ele tem uma equipe de líderes, aí sim ele pode, ter, algo de melhores resultados, como Moisés. Moisés sozinho não ia conseguir fazer muita coisa, mas como ele levantou líderes, ele agora poderia fazer muitas coisas ali e conduzir melhor aquele grande povo. Da mesma forma, é uma igreja. Se uma igreja não prepara líderes, não vai avançar. O apóstolo Paulo também foi assim. Ele preparou muitos líderes e, por causa disso, ele pôde constituir várias igrejas em várias cidades do Império Romano. Mas se ele tivesse uma equipe de líderes pequena ou desleal, ele não teria tido muitos resultados. O quinto motivo por que lealdade é importante para ter uma igreja grande, uma grande igreja. Enquanto escrevo, esse é o autor dizendo, do livro Lealdade e Deslealdade, enquanto escrevo, há igrejas Capela do Farol no mundo todo. Essa aqui é a igreja dele, tá? Gana, África do Sul, Nova York, Suíça e em muitos outros locais. Essas igrejas fazem parte de uma rede leal, a sede, que fica lá em Gana. Muitas vezes as pessoas me perguntam: como você mantém igreja em todos esses lugares? Que tipo de controle você tem nessas igrejas? E ele responde, grande parte do sistema depende de lealdade. As igrejas são pastoreadas por ministros que são leais ao Senhor, a mim e à visão da igreja Capela do Farol. Sem lealdade, toda a rede de igrejas se dirige para a desintegração. Elas acabam se dividindo em grupos dissidentes e pequenas subigrejas. Então, esse é o grande teste do avanço de uma grande igreja, da expansão por meio de outras células, por meio de supervisores, por meio de congregações, se existe lealdade na liderança que está sendo constituída a Deus, a palavra de Deus, a liderança maior e a visão da igreja local, O sexto motivo, para ter um ministério duradouro. Uma pessoa tem apenas alguns anos de ministério prático e efetivo. Jesus ministrou apenas 3 anos e meio, mas ele estendeu seu ministério e sua influência por meio de uma equipe leal e eficaz. E observe que o ministério de Jesus se ramificou por todo o mundo e tem durado mais de 2.000 anos. Então, olha a duração do ministério, por causa de líderes fiéis. Se eu morrer agora, o autor diz, a Capela do Farol irá sobreviver. Ela não depende de mim. Não construí uma igreja em torno da minha pessoa. A igreja continuará. Nenhum de nós é indispensável. Deus pode fazer sem nós. Esse é o motivo por que precisamos construir uma equipe de sucessores leais. Porque quando nós partirmos, os leais vão levar adiante o ministério que nós fizemos. E, por fim, o sétimo motivo por que lealdade é um tema tão caro e por que estamos falando sobre esse tema hoje
para colhermos nossa plena recompensa no ministério. Então, o argumento que o autor vai dizer é que aqueles que se beneficiam das bênçãos do sucesso são aqueles que foram fiéis e leais. Um dia, todos esperamos ouvir as famosas palavras de Jesus lá na morada celestial. Bem está, servo bom e fiel. Ou seja, existe uma grande recompensa, né, para aquele que se mantém em lealdade, né? Aqueles que permanecem com você nos tempos difíceis são diferentes dos que chegam quando tudo está bem. E ele vai explicar por quê. Porque a lealdade é mais apreciada nos momentos difíceis. Nos momentos bons, todos parecem leais. Afinal de contas, está tudo bem. No entanto, aqueles que permanecem, né, como diz lá na declaração do casamento, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É claro que nos momentos mais difíceis da adversidade, eles é que mais contam, porque ali é que é provada, né, a amizade, né, a fidelidade é provada, né? O provérbio fala disso, né? Que na adversidade é que surge um irmão, né? Um amigo mais chegado que um irmão. Na adversidade é que a amizade é provada. Então, ele vai dizer assim: eu tenho um grande apreço pelos líderes que permaneceram comigo ao longo do tempo, porque eles me viram crescer e apoiaram-me, mesmo quando eu errei. Para mim, são diferentes dos outros. Semelhante ao que Jesus disse, eles têm uma recompensa especial. Jesus disse aos seus discípulos, tirando aqui Judas, né, claro, né, que eles seriam tratados de modo diferente. Eles teriam um reino especial, e seu nome até seria escrito nas fundações da Nova Jerusalém. Jesus justificou o motivo do prêmio, esse prêmio que eles receberiam. É porque eles foram leais a ele durante a parte mais difícil do seu ministério. Em Apocalipse 21, 14, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Lucas 22, 28 e 29, Jesus disse aos seus discípulos: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Então, existe uma recompensa para aqueles que são leais. Seja no céu, seja aqui na terra, existe uma recompensa. Aqueles que permanecem leais e fiéis, nós devemos honrar na nossa célula, no nosso ministério, na nossa igreja. Ok? Tá. Aqui eu finalizei a primeira parte do conteúdo e agora eu vou apresentar uma segunda parte, mas eu coloquei o momento de conversa no final da segunda parte, mas eu vou dar uma pausa, tá, para a gente conversar um pouco. Eu sei que não tem muita gente hoje, mas eu vou dar uma pausa para a gente conversar. Eu sei que esse assunto é muito importante e eu queria ouvir um pouquinho vocês antes da gente continuar. E a segunda parte vai ser ainda mais interessante. Mas eu queria ouvir se vocês têm alguma questão nesse tema, lealdade e deslealdade. O que é que você acha desse tema? Fique à vontade para comentar o que chamou sua atenção, tá? Bom, pastor Alexandre, esse é um tema. Boa noite a todos, para aqueles que não cumprimentei. É, é um tema muito importante no ministério. Ele é um tema para a liderança, para os líderes, para os seus liderados, pastores, que marca a nossa vida, marca o ministério. É, na minha vida cristã, assim, no meu processo, desde o meu momento do batismo até hoje, eu tive dois pastores, o terceiro com interino, até antes de eu assumir, e foi algo assim muito marcante, porque eu procurei, no meu caso, sempre usar tanto a questão
da fidelidade, mas também da ética. E eu percebi que em todo momento eles também me honraram. E, e aí agora que eu queria usar aqui uma frase que é do Abe Uber, que ele dizia que a mordida que mais doía era a mordida de ovelha. E, mas ao mesmo tempo é um tema hiper importante no ministério, é um tema muito importante na nossa vida. E eu confesso, se uma célula não tiver essa unidade, não tiver essa fidelidade, não tiver essa lealdade, ela não desenvolve. É Claro, tem verdade. mais coisas, mas eu quero me limitar aqui. E a começar por nós, né, que estamos à frente, seja Isso, da célula, isso, né, pastor. ou da liderança de uma igreja. Deus está sondando cada um, né? Ele revisa as Uhum, tropas, né? E a começar pela liderança maior, que isso. precisa ser modelo, né? Desse FED, fidelidade, lealdade à sua equipe, à sua igreja, à palavra de Deus, Uhum, né? Também a questão do coração ensinável, que os líderes maiores também devem ter, né? Não achar que eu sei tudo, que você não tem nada uhum, para me ensinar, porque essas más atitudes elas contaminam, a começar por cima também. Às vezes a gente, né, vê uma igreja e o povo reclama que o líder de célula é tudo assim, meio arrogante, meio metido, meio não sei o quê, mas vai analisar o pastor principal, às vezes o problema pode estar lá, né? E de uhum. lá está passando para os outros. Eu já vi isso acontecer, né? Que o problema, porque vinha de cima para baixo, as más atitudes, a prepotência, eh, a arrogância e tratar mal as pessoas. Então, é começar por nós, né? A fidelidade, o coração ensinável e a É disponibilidade, verdade. né? E eu só quero agradecer, assim, pela vida que Deus tem colocado nas minhas vidas, né? Acho que a irmã Poliana está aí, Felipe e outros que são da minha igreja, Uhum. têm sido leais a mim, a minha família, tem sido bênção, não tenho o Por que muito reclamar aqui não, tempo, pastor né, Alexandre. Adailson? Por muito É tempo, muito né? tempo, é motivo de gratidão mesmo. Quantos Obrigado, anos, pastor. Adailson, que essa turminha aí tem sido leal à tua liderança? Já tem uns Pastor, 15 anos aí, pelo menos, né? Perto tem, disso. pastor Alexandre, eu me batizei aqui em 2001, Olha aí aí. 2005 já fui vice-presidente da igreja, Já e, estava na liderança ali, na equipe, já né? estava na liderança, já, É, então faz anos dessa caminhada. Mas é glória a isso, Deus, obrigado, glória a viu? Deus. 19 anos, pastora Daílson. Ó, Oh, É a idade da Duda. glória a meu Deus, Deus. tempo passou que eu não vi. Tem que comemorar os 20, viu? Ano que É, vem. Elias, pode falar. Assim, é um tema muito forte, né? Muito profundo, lealdade. Eu sempre, assim, eu acho que desde o dia que eu botei meus pés na igreja, eu sempre fui leal a Deus, né? E isso é reflexo aonde eu estiver. Eu sempre digo, como o pastor Nicodemos diz, né? Que o púlpito, ele é reflexo das ovelhas, né? Uhum, Então, assim, o que eu tenho por lealdade e admiração em Cristo, eu acabo tendo reflexo dentro da minha igreja pelos meus pastores. Eu sempre gosto de dizer para todo mundo: olha, somos falhos e tudo, mas nós não podemos perder a essência do que o pastor Daniel é. Assim, às vezes a gente quer ter uma opinião X, uma opinião tal. É muito interessante a opinião das pessoas, mas uhum, a essência está para com ele, então nós não devemos perder a essência dele, né? uhum, Então, eu tenho esse cuidado de ouvir, e eu acredito assim, pastor, isso começa dentro da nossa casa. Quando eu sei ouvir os meus pais, as minhas mães, né? Que eu não tenho pai nem mãe, eu fui criado pelas minhas tias, né? Nunca tive uhum, uma família fixa. E eu sempre gosto de dizer que minha família é aqui e a igreja também é minha família, né? Com todas as questões que há lá. Então, eu tenho aquele cuidado de observância. O que a minha pastora quer? O que o meu pastor quer? Eu tenho vontades, tenho, mas eu não posso perder a essência deles. Então, eu faço questão de quando o meu pastor ou minha pastora, às vezes há problemas, eu faço questão de que não deveria ser, mas eu vou ouvir cada pastor, cada pastora e tentar resolver aquele conflito sem perder a essência. Então, às vezes eu até digo assim, olha,
eu acho que o pastor X não vai gostar disso daí, porque ele pensa assim. Então, assim, esse é a questão. E assim, eu nunca me proponho a estar fazendo tudo, mas eu estou atento à igreja. E quando precisa, no momento correto, eu estou aqui. Quando a gente entende essa essência do que são as coisas, está na lealdade e prestar serviço de simplicidade, sabe? Às vezes a gente está ali, às vezes teu pastor pode até estar um pouquinho triste, eu digo, ei, cadê teu sorriso? Parou, vamos seguir para o alvo, entendeu? Então, essa é a lealdade. E o que tu é reflexo do teu pastor, tu passa para tua célula, tu passa para as pessoas que te acompanham, né? E assim vai. Quando eles te perguntam o que é, diz, olha, não tem aquele lindo ex ali, aprendi com ele. Então foquem para ele porque ele foca para Cristo. E eu digo para todo mundo, uma vez olhado nos olhos do Senhor, não tem como tu te apaixonar de outra forma. Então eu faço questão, porque eu penso assim, com uma frase que eu achei muito importante, já terminando o meu contexto, eu me pergunto, quando o meu pastor for, né? O que eu fiz? Aí por isso que eu digo assim, não, eu quero fazer meu curso, eu quero auxiliar, eu quero ajudar. Mas assim, a essência do que ele deixou, independente de qualquer coisa, a gente vai estar lá porque ele focou em Cristo. Então, minha forma de lealdade é essa, dizer assim, pastor, tá aqui, ó. Porque eu olho para as pessoas que são guiadas por ele e digo assim, não, eu já posso ir para o céu porque tem muitos que pensam da mesma forma. Amém. Esse tema ele é muito importante porque a gente vive hoje numa época em que a deslealdade tem reinado em todo lugar, seja em casa, né, a desonra ou deslealdade, né, aos pais, aos líderes de maneira geral, na escola, as regras e na igreja também muitas vezes essa desonra, né, ou essa deslealdade, ela acaba que também a gente sofre, né? A igreja sofre, porque as pessoas estão cada vez mais independentes, cada vez mais cheias de si. Então, esse tema é muito importante, porque se a igreja não busca a unidade, e eu falo mais uma vez, unidade é com Deus, com a palavra e com a liderança. Não tem como É, escapar disso. até uma coisa que eu faço muito assim, ó. Claro que a gente não somos inocentes. Há pessoas que falam mal de ti, mal dos pastores, do sistema, né? Eu conheço muitas pessoas que são afastadas da casa do Senhor pelo sistema. E eles Uhum, botam como pastores, né? E uhum, eu digo assim, eu estou em tal local e está surgindo tal assunto que não me edifica, a minha forma de arrumar os pastores ou é sair daquele local e dizer, ó, gente, eu isso. vou aqui porque eu tenho algo para fazer e a gente vê aí depois isso aí, tá? Uhum, Porque eu não quero nem saber de tantos interesses de certos irmãos e nem de conversas que não me edificam, isso. sabe? Porque isso também me desonra com Deus. E se eu não sou Uhum, capaz de desonrar a Deus e nem traí-lo nas minhas uhum, convicções em Cristo, por que devo perder essa mesma convicção dos meus pastores e nos membros, uhum, mesmo que saibamos que somos falhos, certo? isso. Mas essa é o que eu faço. Então, meu irmão, eu acho que eu vou ali tomar um café e depois a gente vê isso aí, eu não sei. Isso é não se contaminar, né, com quem está com Isso, isso. espírito de rebeldia, né? Porque quanto mais tu absorve do Espírito Santo, ele te repulsa contra a carne. Quando a gente é iniciante de uma convicção em Cristo, tu tem os pecados, tu cai, mas chega um momento que tu é cheio do Espírito, e o Espírito ele te repulsa da carne, já tu não quer mais fazer parte daquilo. Entendeu? Tu, Aí, tá, tu pode estar ferido, cansado, em qualquer circunstância e tempestade, e tu ainda tem prazer de dizer assim, pastor, estou aqui, o que era? é, Posso ajudar? Então, teus isso. conflitos carnais, digamos assim, não se colidem com aquilo, mas o espírito se conecta, tanto o seu, Isso, com seus pastores, com seus membros, e aí as sim. pessoas dizem assim, o que esse rapaz tem? Que dando no meio dos problemas, ele atravessa todas as situações para servir. E isso é a simplicidade das coisas. E Amém. as pessoas esquecem que existe dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E cada reino é bem organizado. Existem hierarquias, existem Sim. regras, existem autoridades, e nós que somos do reino da luz, o reino de Cristo, o reino de Cristo também é todo baseado em lealdade, em honra, em unidade e autoridade. Então, quando a gente quebra essa autoridade, quebra a lealdade, nós perdemos a autoridade desse reino. Nós damos espaço para que a semente do mal entre. Por isso que esse assunto é tão importante da lealdade.
E nós precisamos aprender mesmo, com a palavra de Deus, a buscarmos, lutarmos por essa unidade, que não é tão simples assim. Muitas vezes eu vou abrir mão do que eu penso como o pastor deveria conduzir, ou às vezes eu vou ter que realmente só interceder, né? Eu não concordo, mas eu mesmo assim eu estou junto, eu oro. Claro que eu estou falando aqui de questões que não está quebrando a palavra de Deus, porque tem muitas questões que são decididas que não necessariamente tem a ver com uma norma bíblica, mas é uma decisão, né? É uma decisão de liderança. E nós precisamos aprender a respeitar, aprender a, mesmo assim, ser aquele que dá suporte, aquele que ajuda, e não aquele que se coloca contra, aquele que é o opositor, porque Deus não trabalha em ambiente de oposição. Deus trabalha Até, num ambiente de unidade, né? até porque se a gente não faz as coisas do reino, a gente se torna corpo estranho tanto para a obra como para o próprio Cristo. E também, numa observância que eu acho muito interessante, às vezes o pastor também ele está cercado de pessoas desleais, que se Uhum. fazem leais na sua presença, sabe? Assim, ó, eu vou dar um exemplo. O pastor me alcança e diz Porque assim, a olha, lealdade, ela se apresenta, seja na presença dele, né, de alguém que está ali na liderança, independente daquilo que seja ele longe faz, dele, né? é real, né? A É, pessoa me alcança e diz assim, o pastor chega e diz, Elias, aconteceu isso, isso, isso. Eu tenho uma oportunidade de botar aquele irmão para baixo e acabar com a vida dele. Como assim eu também posso justificar? Diz, olha, pastor, tal situação aconteceu, eu não sei, mas o meu irmão não estava bem. Mas se ele não puder, eu faço assim seja. E quando eu vejo que há pessoas que o cercam se aproveitando de princípios mundanos, que o triste é você ver que coisas que são do mundo são implantadas dentro da igreja. Quando você percebe isso, é triste, sabe? Porque você vê preceitos humanos, que a gente está trabalhando com a ferramenta humana. Então, o que que eu uhum, faço? Se eu não concordo, pego o meu joelhinho, eu vou lá para o meu canto, assim, eu vou orar para proteger o meu pastor, para orar pelos meus líderes, porque eu não estou aceitando essa situação. Não é a minha fala, não é eu ir em cima dos irmãos ou comentar que vai resolver, é eu orando que isso. eu resolvo. Entendeu? Eu penso E assim, né? sendo um agente da paz, né? Claro, né? Isso, Sendo um isso. agente. Eu, às E vezes, Ralph Ney, sim. sim. E quando eu vejo o conflito, às vezes caí em situações que eu vejo o conflito. E quando eu olho, eu não queria aquilo para mim. Aí eu digo, não, 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 pastora, deixa que não, vamos aqui na calma. Então, resolver, porque também somos humanos e falhos. Sim. Entendeu? Então é preciso ter. Nem eu mesmo tenho essa paciência, nem eu tenho essa cultura, mas eu, se eu deixar me apropriar das culturas da palavra, me alimentar, Aham. eu vou tentar entender o outro. Eu não estou dizendo que eu sou melhor humano, mas eu me aperfeiçoo naquele que é perfeito. Amém. Entendeu? Isso. Ralph Amém. Neighbor, ele vai dizer que os líderes de célula, eles representam os pastores daquela igreja. Olha que seriedade, representam. E os pastores, claro, né, toda liderança representa Jesus. Há quem diga assim, não, mas eu sigo a Jesus. E acha que isso, só isso está tudo bem. Mas só que nós vivemos como um corpo de Cristo, uma família de Deus. A igreja local, e que Deus instituiu líderes que devem ser respeitados, que devem ser seguidos, porque eles zelam por aquele rebanho, porque eles representam aquele rebanho também. Então, quando tiver a igreja de Corinto, era a igreja totalmente dividida. E cada um tinha o seu partido, cada um aquela disputinha. Não, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e os mais arrogantes eram os que diziam, eu sou de Cristo, porque eles também não se misturavam e eles se achavam superiores. E eles não seguiam líderes humanos, eu sigo a Cristo. Na verdade, todos nós seguimos a Cristo, mas ele instituiu líderes. E esses líderes que andam de acordo com a palavra de Deus, eles devem ser seguidos, devem ser obedecidos, porque eles cuidam do rebanho. Então, esse princípio é muito importante para uma igreja em célula, porque é uma igreja que precisa formar líderes, precisa do trabalho dos líderes de célula, para que a igreja consiga avançar e ter frutos e permanecer esse fruto e ter a Pastor, sua expansão, né? Então, o trabalho de liderança, de lealdade, é um assunto muito importante. isso que o senhor pontuou muito bem, assim, ó. Uma coisa que eu acho interessante, o pastor diz assim, tal coisa vai ser assim agora. Aí tem aquele que diz assim, não,
concordo, discordando, né? Mas a gente também tem que ver o seguinte, a essência das coisas. Vamos supor aqui um exemplo, o Bewong. Ele tem uma essência, e Uhum. essa essência não pode ser perdida. Eu tenho os meus conceitos e as minhas formalidades, mas eu preciso absorver a essência sem perdê-la para que eu possa trabalhar da melhor forma possível. Se eu Sim. perder aquele rapaz que se colocou na presença do Senhor para dar isso que é fruto, eu vou perder o fruto essencial do que Deus queria para a vida das pessoas. Eu penso dessa forma. Então, eu digo assim, quando o pastor diz assim, eu digo, sim, senhor, pronto, acabou. E não há o que se discordar, há o que se fazer. Eu penso que sim. Eu sei que eu sou até cruel, mas E uma liderança, né? Uma liderança de uma igreja, uma liderança que serve. Não podemos esquecer isso. Então, o líder, ele não está ali para explorar ninguém. Ele está ali para ajudar, para servir, para o bem de todos. Então, por isso, mais ainda que a gente tem que respeitar, porque eles querem o nosso bem, não é isso? São representantes de Cristo, né? E da palavra do Senhor, né? Ok, é, vamos continuar, que ainda tem a segunda parte do estudo, que é muito importante, que vai para coisas bem práticas agora sobre esse tema de lealdade e deslealdade. Agora eu vou falar de 8 estágios da deslealdade, de maneira muito prática. Do estágio 1, mais simples, até o estágio 8, mais profundo, digamos assim, na deslealdade. Digamos, no estágio 1 começa uma deslealdade pequena, até o estágio 8, que desemboca numa grande deslealdade, como ela se apresenta. Então, vamos olhar novamente desse mesmo livro, Lealdade e Deslealdade. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, ser um desleal é um processo, porque a deslealdade não ocorre simplesmente da noite para o dia. Tornar-se desleal é um processo. Muitas pessoas não sabem que estão mudando para ser desleais. Existem alguns estágios que uma pessoa percorre quando está gradualmente transformando-se em um desleal, né? É isso que vamos ver. O primeiro estágio, o estágio mais simples da deslealdade, significa a independência. O espírito independente. Como é que ele descreve isso? Então, ele diz assim, olha, o estágio da independência é tão sutil que a maioria das pessoas não o reconhece pelo que ele verdadeiramente é, deslealdade. Quando uma pessoa pertence a uma igreja, ou célula, pode ser também, e desenvolve uma atitude independente, ela quase se torna autônoma naquele contexto. Ou seja, as regras daquela célula ou da igreja não a controlam. Ela ainda é parte da igreja ou da célula, mas ela faz o que quer, a despeito das instruções que são contrárias ao que ela está fazendo. Então, você pode convocar, por exemplo, algumas reuniões específicas, mas essa pessoa com espírito independente, ela decide ir apenas às reuniões que ela acha que é importante, né? Ela obedece apenas a algumas instruções, ou seja, aquelas que ela pensar serem as que realmente importam. Então, ela escolhe o que é que ela decide, ela escolhe o que é que ela vai, o que é que ela se envolve, e isso demonstra um espírito de independência. Então, ele continua dizendo assim, olha, eu creio na independência em si, e agradecemos a Deus por pessoas independentes. Todavia, se você é parte de uma igreja ou de qualquer outra instituição ou empresa, você não é independente. Quando você tem um espírito independente dentro de uma organização, seja ela qual for, você já está se tornando desleal. Você não pode fazer o que pensa que é certo. Você deve aderir às linhas de ação que vêm da direção. Em qualquer lugar, na verdade, né? Numa família, em qualquer lugar, na escola, sempre vai ter regras. Sempre vai ter o que se espera de um membro daquela instituição. Seja aluno de uma instituição de ensino, seja uma empresa que você está trabalhando, seja como cidadão de uma sociedade, de um país, você vai ter que seguir regras, não tem jeito. Então, na igreja ou na célula, é a mesma coisa. Quando você deseja viver de modo independente, eu faço o que eu quero, eu obedeço, eu sigo as normas se eu quiser, você já está demonstrando o primeiro estágio da deslealdade, que é o espírito independente. Então, eu trago o exemplo aqui bíblico de Joabe, que foi alguém que fazia o que queria fazer. Ele era líder do exército de Davi,
Ele era um grande guerreiro, um grande líder. Ele era como um primeiro-ministro ou braço direito do rei Davi. Mas Joabe, ele era muito poderoso, no entanto, tinha um espírito independente do seu líder. E esse espírito se manifestou várias vezes. Por exemplo, quando ele assassinou Abner, que era o comandante do exército do outro filho, né, de Saul, que não queria, né, se submeter a Davi, só que houve um acerto. Abner percebeu, ele era o comandante de Saul e depois do filho, né? Mas até que ele percebeu que Deus tinha escolhido Davi e ele se rende a Davi e faz um acordo com Davi para ser ajudante de Davi. Mas Joabe já tinha tanta ódio, sede de vingança contra Abner por causa das guerras, porque ele matou o irmão dele, que ele traiu a decisão de Davi e matou Abner de maneira sorrateira. Quando Davi fez as pazes, quando ele fez as pazes com Abner, e aí sim, Joabe, ele não acolheu a decisão de Davi. Também quando Absalão se revoltou contra Davi e quando teve aquela guerra, né, entre o exército de Davi e o exército de Absalão, Davi deixou bem claro para Joabe: não mate meu filho Absalão, você apenas o prenda. E ele, mesmo assim, desobedeceu e resolveu matar Absalão. E quando também Joabe apoiou Adonias como sucessor de Davi, ao invés de Salomão, que era o indicado pelo pai. Por isso, depois, Davi consentiu que Salomão matasse Joabe, porque ele, diante de Deus, a punição que ele merecia de tudo que ele fez era a morte. Então, ele foi um líder independente do seu líder maior. E, por isso, colheu consequências terríveis. Então, o pastor principal de uma igreja, geralmente, é o portador da visão daquela igreja, pois ele tem a responsabilidade de liderar a igreja, ou ele ou a equipe pastoral. Todos os pastores ou líderes da igreja que vêm para ser auxiliares do pastor maior daquela igreja devem seguir no fluxo da visão do líder. Mas um líder tipo Joabe, um líder de célula tipo Joabe, independente, irá apenas trazer confusão e contenda à igreja. Observe essas pessoas na igreja porque elas estão somente a poucos estágios da rebelião escancarada. Pessoas independentes fazem o que querem a despeito das instruções que estão vindo de cima. Sempre percebo pessoas independentes na igreja. Algumas delas são líderes potenciais, mas por serem independentes de mim e da minha visão, não posso trabalhar com elas como equipe. Tá? Ele dá um exemplo de um líder, de uma pessoa que é espiritual, mas independente. Certa vez convidei um membro independente da igreja em quem eu via potencial de liderança para participar da nossa escola de treinamento. De maneira característica, uma pessoa independente, ele disse: tenho estado na igreja desde que ela iniciou há muitos anos. Já ouvi todas as suas mensagens. E ele prosseguiu: pastor, o que mais irei aprender nessa escola de treinamento? Isso foi o fim do assunto. Ele não participou. Ele era independente. Em outro momento, o pastor disse que pediu a ele que se tornasse líder de célula da igreja. E ele respondeu assim ao pastor: pastor, eu já tenho uma célula em minha casa. E aí o pastor perguntou para ele: quem são eles, né? Essas pessoas são membros da nossa igreja? Você considera esse grupo da igreja? E ele então respondeu: ah, não, eles são meus convertidos. É o meu grupo. Esse irmão não poderia ser um líder da igreja, porque estava construindo o seu grupo pessoal. Ele não tinha a intenção de abandonar a igreja, estava na igreja, mas independente de tudo que acontecia na igreja. Então, não dê, né, espaço para alguém que não está debaixo da visão da igreja ou da liderança da igreja. Você, como líder de célula, não pode dar espaço para quem não se submete ao pastor da igreja, à liderança e à visão da igreja. Por mais que ele seja uma ótima pessoa no seu grupo, você não pode dar voz a essa pessoa. Então, do primeiro estágio, que é a independência, ele pode ir para o segundo estágio, que é o estágio da ofensa, o ofendido. Jesus disse em Mateus 24:10: nesse tempo, muitos serão escandalizados.
e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nesse contexto da fala de Jesus, as pessoas começam a trair e odiar umas às outras quando são ofendidas, quando são escandalizadas. Então, muitos serão escandalizados e, por isso, vão trair e odiar umas às outras. Então, ele aplica da seguinte forma: eu tenho sempre sido cauteloso com pessoas machucadas ou feridas, porque sei que elas podem voltar-se contra mim. O espírito da ofensa abre a porta para o espírito da traição. Olhe ao seu redor e observe aqueles que foram machucados por um acontecimento ou outro. Se essas pessoas não tiverem realmente superado suas feridas, ouça a voz do espírito hoje. Elas são separatistas em potencial e podem facilmente se tornar suas inimigas. Já pensou naquela pessoa que diz assim, que fala mal de um ex-líder, que está na tua célula, mas fala mal de um ex-líder? Fala mal, ou seja, porque ele não perdoou, porque ele se sentiu ofendido ou machucado por um outro líder. Cuidado, essa pessoa que nunca perdoou o outro líder, ele pode ser a pessoa que vai ser o teu traidor. Ele pode se voltar contra você. Por quê? Porque ele é uma pessoa ferida. Ele é uma pessoa não tratada. Então, às vezes ele foi ferido por alguma liderança espiritual e ele nunca tratou, ele nunca cuidou. E isso ele pode refletir para o outro líder espiritual, naturalmente, né? Porque ele não tratou aquela ferida. Qualquer pessoa que fizer alguma coisinha com ele, ele já é ferido. Ele vai voltar a ferida dele contra você, que é líder. Então, muito cuidado com essas pessoas que são feridinhas, que são ofendidas por alguma coisa que aconteceu, que o pastor já disse, magoou ele, e ele nunca tratou isso no coração, nunca perdoou. Cuidado, porque essa pessoa já é desleal. Ela não se deixa tratar, ela não perdoa as falhas do líder, do pastor, de um ex-líder, e ele, qualquer coisinha pode magoar ele, porque ele está com a ferida exposta, que não foi tratada. Então, ele usa o exemplo de Absalão. Ele começa a usar o exemplo de Absalão nos diversos estágios que ele vai apresentar, tá? Então, Absalão, aquele filho de Davi, que foi profundamente ferido ou machucado por dois eventos importantes. Primeiro, quando a sua irmã, né, sua irmã foi estuprada pelo seu meio-irmão, Amnon, e isso revoltou ele de tal forma que ele decidiu matar o seu irmão. E o segundo fato, que fez essa ferida dele ficar muito grande, foi porque o seu pai, Davi, viu a situação e não fez nada, não disciplinou duramente Amnon, o seu meio-irmão, por ter estuprado a sua irmã Tamar. Então, aqui está o prato cheio de alguém ferido, de alguém que se sentiu ofendido pelo líder maior. A Bíblia diz que o rei Davi ficou muito zangado com seu filho Amnon, que estuprou a Tamar, sua filha, porém, ele estava debaixo da obrigação de fazer mais do que ficar apenas zangado. Se tivesse feito sua obrigação, teria cumprido a lei de Moisés, Levítico 20, 17, que diz: quando um homem tomar sua irmã, filha de seu pai, e ele vir a nudez dela, será extirpado. A penalidade pelo incesto naqueles dias era a morte, mas Davi falhou em executá-la. Não se esqueça disso. Feridas e ofensas conduzem pessoas à estrada da deslealdade. A partir dali, Absalão, ele nutriu no coração uma deslealdade pelo líder maior, pelo seu pai. Daí nós vemos o terceiro estágio da deslealdade, que é a passividade. Depois de serem ofendidas por uma coisa ou outra, as pessoas se tornam passivas. Quando alguém está no estágio da passividade, do processo de deslealdade, ela não se envolve em muita coisa. Ele senta e olha despreocupado e não envolvido. Pessoas na igreja que são indiferentes e despreocupadas são potenciais desertoras do barco. Geralmente é assim. Alguém ferido, alguém que foi ofendido pelo líder, por alguém assim, geralmente é alguém que resolve
né, cruzar os braços e ficar só olhando, né? Ele se sentava lá na frente, eu já vi muito isso. Sentava lá na frente, vai sentar lá no fundão, lá na galeria. Não quer nem que seja percebido. Ele está ali, mas não está. Ou ele começa a faltar, ele não se engaja mais em nada, decide não dar mais o dízimo porque não apoia. Ele começa a ficar passivo demais. Você chama, não vem, sempre tem uma desculpa, e às vezes você não sabe, mas existe ali uma ofensa, uma ferida não tratada. E ele reage com passividade, reage sem se envolver, né? Às vezes na célula é assim. Às vezes aconteceu alguma situação na célula que feriu aquela pessoa e ele não conta. A maioria também não vai contar. Se você não for atrás, não vai saber. E aí ele está feridinho com alguém, com alguma situação, com alguma resposta do líder, do auxiliar, sei lá, do que seja, de alguém da célula. E aí ele começa a ficar passivo, começa a não responder, começa a não vir, começa a ficar chateadinho. E essa passividade, né, de alguém que está desistindo de se envolver. Então, esse é o terceiro estágio da deslealdade. Jeremias 48:10 vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. A outra versão vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou sem compromisso, né? É uma maldição não estar envolvido quando você tem algo para dar. A passividade é perigosa porque você passa rapidamente para o estágio crítico da deslealdade, que é o estágio seguinte. Da passividade, vai para o estágio 4, que é o estágio crítico, como nós já veremos. Para se tornar crítico, você deve apenas não estar envolvido e ter tempo suficiente para examinar minuciosamente e menosprezar a igreja e seus líderes e perceber as falhas, né? Alguém não envolvido mais prontamente vê as falhas ao seu redor. Então, é muito rápido ir para o quarto estágio, que já vai ver. Então, olhando novamente para a história de Absalão. Ele passou por esse estágio da passividade. Amnon havia estuprado e desgraçado a irmã dele, Tamar. E então, diante dessa revolta que ele ficou, essa ferida, Absalão, sem dúvida, com raiva do seu meio-irmão, não falou nada por 2 anos inteiros. Ou seja, ele ficou na passividade, ficou só observando e nutrindo aquele ódio no coração. Não fazer e não fazer nada, e dizer nada. Não ignoro as pessoas silenciosas e desvinculadas, que não têm nada a dizer ou a contribuir, porque isso pode ser um mau sinal. Essa passividade é um mau sinal. Observe que, de novo, essa pessoa indiferente, que foi Absalão, rapidamente se degenerou, tornando-se um assassino e um renegado quando a oportunidade se apresentou. E Absalão deu ordem aos seus moços: quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, então o matareis. Ele buscou a oportunidade certa para destilar todo o seu ódio. Então, o quarto estágio seria o espírito crítico, da passividade, vai-se para o espírito crítico. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela acaba tornando-se crítica. Esse é o estágio de observar e ampliar as falhas. Na igreja, essa pessoa encontra falhas na pregação e no culto. Em tudo ela está vendo problema. Na condução da célula, né, no jeito que as pessoas conduzem. Ela analisa o prédio, observa as deficiências, o ministério, tudo ela vê problema. Naturalmente, também, né, essa atmosfera super crítica não ajuda ninguém a liderar, a pregar, né? E ele disse que ele já sentiu muito, né, esse impacto devastador que a deslealdade traz, aquela cara, sabe, de alguém que está ali, né, te olhando com a cara assim, né, buscando teus erros e analisando teus erros. É terrível, né? É o espírito crítico que traz. Olhando agora para os exemplos bíblicos, Miriam. Miriam se tornou crítica de Moisés, seu irmão, que era o líder do povo. Ela acompanhou sua liderança desde a saída do Egito, mas depois começou a enxergar as falhas e a natureza humana de Moisés. E falou sobre os problemas conjugais de Moisés. Então, ela confrontou, né, a liderança de Moisés. E a crítica estava ali muito presente. Alguém me disse uma vez que seu ponto de vista depende da sua perspectiva.
O valor da coisa depende do olhar que você olha para ela. Se você olhar para algo com olhos críticos, verá apenas as imperfeições. Todavia, se você olhar para ela com olhos de amor, verá algo bom e esperança para o futuro. Por isso, é muito importante tratar o coração dessa pessoa antes que ela se perca totalmente em suas ações. Muito importante ajudar essas pessoas a sair desse estágio e voltar atrás, se arrepender de todo mal, toda emoção negativa que ela guardou no coração, né? Nós já vimos isso no módulo 1. Voltando para Absalão. Absalão estava muito absorvido pelas deficiências do ministério de Davi e não podia ver algo bom em nenhum lugar. Se tornou um super crítico a Davi. Em seguida, nós vemos o quinto estágio da deslealdade, que é o estágio em que a pessoa é política, é o estágio da dissimulação. Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras pessoas em suas ideias e filosofias negativas. Agora, ela parte para arrebanhar gente que pense como ela. Ela tenta buscar pessoas para concordarem com suas críticas, com seu amargor. Então, políticos operam a partir do poder da opinião das pessoas ao redor, que ela tenta angariar, né? Muitos políticos não conseguem falar a verdade, porque eles querem agradar essas pessoas e que elas concordem com suas opiniões. O que elas pensam e dizem é o que mais lhes interessa, porque elas querem atrair você para o lado delas. Quando uma pessoa está tornando-se desleal, ela procura envolver outras em suas ideias traiçoeiras, ela quer reunir seguidores e fazê-los acreditarem que ela tem identificado um problema real que deve ser tratado. Foi o que Absalão fez, novamente, para o caso dele. Ele foi ferido, o estágio da ofensa, então não falou nada por 2 anos, o estágio da passividade. Ele, então, se tornou indevidamente analítico das políticas de Davi, o estágio crítico, e agora ele começou a envolver outras pessoas em seus pensamentos desleais. Ele começou a trazer o povo para ele, né? Ele ficava lá na porta da cidade e as pessoas que chegavam, ele começava a falar mal de Davi e começava a se tornar, a demonstrar ser aquela pessoa que pensava diferente de Davi, que estava disponível, que ajudava quem precisava. E, então, o que diz lá, né, 2 Samuel 15, Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Começou a colocar o veneno no coração do povo contra Davi. E ele explicava às pessoas que vinham, né? É uma pena que o rei não tenha tempo para você hoje. E ele lamentava. Felizmente, ele nem se importou em designar alguém para cuidar dos seus problemas. Ele começava a gerar todo um incêndio, né, contra o líder maior. É isso que acontece no estágio político. Quando alguém se torna político, ele quer envolver outros em sua linha de pensamento. Quanto mais pessoas você consegue envolver em alguma controvérsia, tanto mais confiança essa pessoa ganha. Pessoas desleais têm uma maneira insidiosa de discutir as falhas de seus líderes. Quando uma pessoa chega a esse estágio político de deslealdade, ela se torna perigosa para a unidade e estabilidade da igreja. Esse indivíduo é uma ameaça à segurança da liderança maior. Então, você, líder de célula, você, líder de uma igreja, precisa ficar muito atento a essas pessoas. E precisa apagar esse incêndio o mais rápido possível. Precisa ter conversas sérias, né, e desfazer esse mal. Senão, tudo pode se perder, né? O reino de Deus pode se desfazer ali, por meio daquele grupo, por meio daquela igreja. Daí vem o 6º estágio, que é o estágio do engano, que vai piorando cada vez mais, né? Uma coisa de que tenho certeza é que as pessoas que se rebelam estão grosseiramente enganadas. Se elas não estivessem enganadas, não iriam fazer alguma das coisas que fizeram. Muitas delas que se rebelaram acabaram em destruição. E eu sei que ninguém tem intenção de destruir a própria vida, e qualquer pessoa pode ser tentada por esses pensamentos enganosos. É claro que se existe uma liderança que está conduzindo o trabalho de maneira leviana, de maneira contrária à palavra de Deus,
e você tentou conversar com essa liderança, tentou ajudar essa pessoa a sair do atoleiro que ela se meteu, mas ela não te escuta, mas ela é líder. O que você vai fazer? Você sai. Você não vai ficar ali criando intriga, confusão e briga. Você sai. E você deixa claro, né? Não concordo com sua postura, com a forma como você está indo de encontro à palavra de Deus, mas você não fica gerando inimizade, fofoca, picuinha, intriga. Não, isso não é de Deus. Você simplesmente sai em paz e deixa, claro, você alerta que tem que alertar e vai embora. Não fica criando intriga. E deixa claro que você falou para a pessoa também. Eu não concordo por isso, por isso, por isso, porque está indo contra a palavra de Deus. Você tem que ter muita convicção nisso daí, né? Muita convicção. E você sai em paz. E pronto. Você não fica criando embaraços para essa pessoa. Você não fica criando confusão. Você não fica pecando, em outras palavras, né? Então, é isso que ele vai dizer. Essas pessoas que continuam nesse processo, e, claro, partindo do princípio também que a liderança é a liderança de Deus, colocada por Deus, que segue a palavra de Deus, né? Então, essa pessoa que está vindo contra é totalmente enganada, está perdida, está se enchendo de pecado. É o que acaba acontecendo. Muitas pessoas rebeldes enganam-se ao pensar que são maiores que seus líderes sêniores, principais líderes. Mas ele diz assim, ó, não despreze aqueles que vieram antes de você, não despreze seu professor. Um dos juramentos que tive de fazer como novo médico foi respeitar meus professores. Você deve lembrar que foi ajudado por alguém para chegar onde você está. E nunca esqueça que, de certo modo, você foi colocado onde está por meio de outrem, de outra pessoa. Então, honre. Muitos rebeldes são enganados porque são talentosos e ungidos. Absalão, por exemplo, era talentoso, mas queria ser o rei. Muitos insurgentes pensam que têm todo o conhecimento que irão precisar. Absalão lutou contra o próprio pai e fracassou no seu engano. O 7º estágio é a rebelião escancarada. Esse é o estágio em que insurgentes enganados lutam abertamente contra a autoridade. Essa luta aberta ocorre devido à confiança que o rebelde desenvolve ao longo dos meses e anos, por causa de pessoas que também ele conseguiu convencer. Então, isso deu força para ele e ele começa a agir de maneira rebelde, escancarada. Ele adquire apoio psicológico ao obter respaldo de algumas pessoas com quem conversou. Lembre que Lúcifer recebeu o suporte de mais de 1/3 dos anjos, e estava completamente errado. O rebelde teve tempo para analisar os méritos e deméritos da pessoa contra quem estava rebelando-se. Ele se arma de argumentos contrários, né? Então, de repente, expôs o que estava em seu coração e parte para cima. E, por fim, o 8º estágio é pena de morte. É assim que o autor termina esse relato da deslealdade. O fim de todos os rebeldes é sempre um e o mesmo, pena de morte. Ele explica isso biblicamente, que a rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia diz que rebelião é como pecado e feitiçaria, como bruxaria, né? Foi o que Samuel falou para Saul, quando ele se rebelou contra a autoridade de Deus, a direção de Deus e de Samuel. E a punição para a bruxaria é a pena de morte. No caso de Saul, foi a perda do reino. Algo vai morrer, entende? A autoridade dessa pessoa vai morrer, a vida espiritual dela vai morrer, ela vai ter consequências naquilo que ela fez. Não necessariamente a morte física, apesar que isso também pode acontecer, né? Deus é soberano, tudo que ele faz, né? Os seus juízos, mas talvez a perda da reputação dessa pessoa, alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai tratar com essa situação, né? E Deus não suporta rebelião de qualquer forma. Os que se envolvem em revoltas são muitas vezes pessoas simples que nem sabem o que está adiante, né? Aqui mostra a rebelião dos que se juntaram a Absalão. Muitas pessoas correm para a rebelião devido à sua inocência e ignorância. Se os seguidores de Absalão tivessem sabido exatamente o que estava fazendo, creio que eles não teriam seguido.
E o fruto da rebelião, em toda a Bíblia, é muito claro, pena de morte. Deus irá remover, substituir você por outro, o rebelde. Seu lugar será tomado por outro, que é mais digno, foi o que aconteceu com Saul. Você será banido para a obscuridade e o esquecimento, porque, de alguma forma, Deus vai fechar a porta dessa pessoa e ela vai perder grandes coisas. Haverá uma maldição sobre você e sua família. Então, depois vocês dão uma olhadinha melhor aí nesses textos de Samuel, 2 Samuel, tá? Que foi a revolta de Absalão. Ok, para encerrar esse conteúdo, eu trago alguns sinais que o livro aponta de deslealdade, né? Ainda de maneira bem prática, né? Mostrando como a deslealdade pode acontecer. Esse autor trouxe várias ideias, tá? Aí você vê, você analisa, né? O que é que encaixa, o que é que não encaixa, né? Então, por exemplo, né? Dá vários exemplos de deslealdade, seja ela uma deslealdade branda ou maior, tá? Mas vários sinais do que pode caracterizar uma deslealdade. Então, alguém que o decepciona em tempos de pressão ou crise, ou alguém que decepciona você quando ele está sob pressão, né? Alguém que tem fraquezas morais, cuidado, são pessoas que pode dar um sinal de deslealdade. Esteja atento. Alguém que tem fraqueza financeira, alguém que é mundano, alguém que pensa que pode fazer o que você está fazendo melhor do que você pode. Então, alguns sinais que pode demonstrar, de acordo com a motivação, pode demonstrar uma deslealdade aí, né? Os cuidados que a gente tem que observar. 7. Qualquer um que esteja preparado para atacar o próprio pai ou sênior no ministério, o líder maior, né? Sem qualquer reserva, sem qualquer respeito, cuidado com essas pessoas. Alguém ferido que nunca se recupera de suas feridas, né? Feridas relacionais, cuidado, né? Às vezes pode ser com o pai, com alguém de autoridade, e aí isso pode reverberar também na igreja, né? Pessoas que não estão preparadas para serem treinadas ou retreinadas no ministério, porque não querem, que acham que não precisa, cuidado, isso aqui pode ser um sinal também. Pessoas que não estão preparadas para realizar tarefas triviais. Ah, não, eu faço só aquilo que me dá status, né? Cuidado. Alguém com um casamento persistentemente turbulento, que não trata, cheio de ferida, né? Pessoas que se irritam ou reagem toda vez que você os corrige, né? E demonstram uma atitude assim ruim. Cuidado com essas pessoas, né? Alguém que dá desculpas e continuamente se justifica, que nunca reconhece que erra, alguém que não cumpre suas promessas, alguém que compete por promoção e reconhecimento, alguém que é um fator desconhecido, sabe nem quem é, cuidado, não dê espaço. Alguém que nunca foi criticado, como é que ele reage na pressão? Alguém que nunca diz amém quando você prega, ou sorri, olha nos teus olhos quando você prega, não faz, né, que nunca faz anotação de nada da sua, você está ensinando, pregando, né? Cuidado, pode ser um mau sinal, né? Claro, tem que checar, né? Pode ser um sinal também de deslealdade, que está desinteressado, não gosta, né, da tua condução ou é contra você. Alguém que não é fiel no trabalho de outra pessoa, né? Pode demonstrar deslealdade. Alguém que não dá o dízimo e as ofertas, cheque melhor, né? Essas pessoas. Alguém que não comparece a certas reuniões, alguém que aprova uma pessoa que toma decisões erradas, alguém que não está preparado para fazer coisas que não escolheu fazer, só faz aquilo que ele quer. Alguém que envenena você sobre os outros, esteja atento. Alguém que não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões, da visão, dos procedimentos, do espírito daquele lugar, daquela casa, daquela igreja, né? Está disposto a se submeter. Estou encerrando, tá? 26. Alguém que manipula sua trajetória para a liderança, sem trabalhar seu caminho até a posição almejada, buscando os atalhos. Alguém que não permanece ao redor para sociabilizar-se e interagir com outros membros da igreja, né? Alguém que tem uma Jezabel como esposa pode ter o mesmo coração, né, o marido, um contaminar o outro. Alguém que constantemente transfere a culpa para o outro. Alguém que pensa que estão gastando muito dinheiro com o pastor.
Alguém que é demasiadamente quieto, reservado, distante. Cheque bem. Alguém que está sempre atrasado para as reuniões. Alguém que sente que sabe o pensamento da igreja e, portanto, não se importa em fazer perguntas importantes, né? Ele não está tão interessado assim, olhe bem, né? Alguém que não tem estado envolvido em trabalho ministerial prático. Alguém que não contribui com o esforço conjunto de abençoar e apoiar o pastor. Um líder que não tem sido testado pelo tempo. Ok. Aqui a gente encerrou o conteúdo, né? Só tem a parte final, mas ainda vou dar mais alguns minutinhos para a gente conversar. Muita coisa importante, especialmente nós falamos dos 8 estágios, né? Da deslealdade, independente, ofendido, passividade, crítico, político, engano, rebelião escancarada e pena de morte. Você já teve que lidar com isso, né? O que é que você achou desses estágios da deslealdade? Se você quiser comentar ainda temos 5 minutinhos para isso, antes da gente encerrar com as partes finais. Oliana, o que está achando desse estudo? Cadê você? Oi, pastor. O estudo é profundo. O pastor vai falando, a gente vai analisando, vai pensando, né? Coisas que a gente não observava, a gente já começa a perceber, né, pastor? Está mais É atento, né? interessante. É Isso verdade. nos ajuda tanto a ficar atento com os outros, como até com a gente, porque ninguém pode dizer que nunca foi provado nessa área da É, lealdade. Todo mundo, de alguma forma, né? é, é Isso verdade. nos ajuda a tomar cuidado, né? Opa, Sim, eu acho que eu sim. estou pisando fora do lugar, né? É. Eu tenho aprendido muito, eu tenho convivido com uma pessoa e esse final de semana mesmo ela passou aqui na minha casa devido a um evento que nós tivemos, né? E eu fico assim analisando, né, pastor? E aí eu penso, meu Deus, eu preciso pedir mais misericórdia ao Senhor e tomar mais cuidado ainda, né? E observar melhor, né? E tomar cuidado até com as minhas atitudes mesmo. Tomar cuidado até com a motivação do meu coração Uhum. e, e tomar cuidado com as minhas palavras também, né? Como o senhor falou, pastor, nós que somos líderes, nós temos que ter todo cuidado com a nossa fala, com a nossa motivação, com os nossos pensamentos, como que nós lidamos com as pessoas. É porque a Então, gente, a gente vai lidar com pessoas assim, não tem como é, escapar disso. E é às verdade. vezes a gente tem que saber como lidar com elas, porque se a gente, digamos, fica muito quietinho ouvindo elas, elas podem passar adiante a ideia de que você concordou com ela, né? É verdade, Então verdade. tem que tomar muito cuidado com essas ciladas, nessas armadilhas que o diabo apronta, assim. É, é, Lidar com gente não é fácil. não é fácil, é verdade. Então, para mim tem sido maravilhoso o aprendizado. E na célula, né, a gente vai lidar com todo tipo de gente, né? E essas coisinhas, essas sementinhas, elas podem aparecer porque as pessoas são pecadoras, né? E E a gente tem isso, que estar bem atento. isso aconteceu na célula, pastor, foi no ano de 2021. Foi com duas irmãs. Foi uma situação difícil, demorou mais ou menos uns 8 meses para conseguir resolver. Hoje, elas Aham. já conseguem conviver. Não é mais como era antes, mas elas conseguem conviver. É tanto que uma se firmou na célula, tudo, Amém. e a outra ainda está mais distante, mas eu sempre converso com ela, mas foi uma situação muito difícil. Demorou. Às vezes a gente está lidando com uma insatisfação que é natural, né? Uma É, insatisfação. Ah, meu Deus, o pastor está pregando muito. Um exemplo, né? aham, Acontece. A igreja está cheia de evento, não podia ter menos. Ah, por que não faz o evento assim? Ah, por que com recurso? Ok. Isso não quer dizer que a gente não possa ter opiniões diferentes. Isso é normal. é, Isso pode acontecer e vai acontecer em qualquer lugar, isso não tem nenhum problema. Mas, quando isso se torna uma coisa venenosa, uma coisa que, no final das contas, as pessoas não se submetem, começa a gerar uma oposição, ela pode descambar para algo ruim. Não quer dizer que a gente é, não possa ficar insatisfeito com alguma coisa, mas tem que saber lidar com essas coisas.
Saber até onde pode ir isso. Até onde Isso, isso não é algo que eu preciso falar com a pessoa certa, do jeito certo, né? Sem forçar a barra, sem desrespeitar ninguém. Então, esses cuidados que a gente tem que ter, né? Quem lidera, né? é. Antes do pastor Adailson, o período que ele ficou tendo os estudos, nós tivemos um pastor na nossa igreja. Uhum. E tinha situações que eu não concordava com ele, não. Ele vinha aqui Aham. em casa, ele Uhum. mandava mensagem para mim. Um dia eu falei para ele, eu falei, olha, pastor, eu não concordo com o pensamento do senhor, mas eu Uhum. respeito, Isso, porque eu estou sob a liderança do senhor. isso. Eu falei isso para ele. E ele Também não tô criando um grupo é, contra você, isso mas tô não, deixando não. claro, eu não concordo, Não mas concordo. tudo bem, né? Se é para Isso, seguir, isso mesmo. isso aí. Isso aconteceu. Então é a questão da lealdade e do respeito, né? Muito bom, Poliana. Como sempre, você participa bem. Vou te chamar mais vezes. Ok? Mais alguém? Tenho 2 minutinhos. Mais alguém? Tranquilo? Elias, quer falar? Ah, não, assim, Não? quando começou, eu disse, meu Deus, será que eu vou preencher todas as lacunas de lealdade? Meu Deus, fiquei morrendo de medo, né? Mas eu observei assim, pastor, provavelmente eu caí em todos os princípios de deslealdade lá no começo. Lá Aham. no começo, porque a Na gente imaturidade, a né? Na gente chega na igreja, imaturidade. É. assim, 90, a igreja começou em 98, 99, né? Então a gente vem vendo muitas coisas. E eu Aham. com certeza caí na maioria, mas eu sempre tive aquela sabedoria, né, porque eu sempre pensei assim, o mundo ele não lê a Bíblia, ele lê o que a gente precisa ler a Bíblia para passar isso, né? Uhum. Então, assim, conforme o senhor foi falando, eu fui respirando. Eu digo, não, assim, a gente precisa dessas experiências, né? Eu sempre digo assim, como Aristóteles, os filósofos diziam, né? Só sabe o sabor do veneno quem já o tomou. Aham. Então, com certeza, eu tive que ter experiências, tropeçar, mas persistir até entender o olhar. Se hoje eu sou ficto e assertivo, porque em Uhum. algum momento eu fui desleal. E a aula de hoje me lembra muito um livro que eu já li por diversas vezes, que são as 48 Leis do Poder, que fala desse pequeno tema de lealdade, né? E Uhum. ele fala do rei, dos princípios de lealdade. E o que se resume a isso? Tentar, da melhor forma possível, pacificar, tanto no Isso, entendimento dos homens como no entendimento de Deus. isso. Graças a Deus, fui provado e testado. Amém. E aí, eu disse, glória a Deus. E é preciso sim ter essas experiências, né? É, Eu, faz graças a parte. Deus. É, faz Fazem parte. parte. Adailson quer É. falar? Não, pastor Alexandre, essa. é- Só para finalizar, hum, porque no ministério, a gente que está no ministério, a gente encara vários tipos de problema e tem problema que vem como furacão. E às vezes as Uhum. pessoas elas vêm com seus problemas, ela joga acima de você para Uhum. você decidir por elas. Uhum. E recente uma situação assim, eu disse para ela, situação muito delicada, as pessoas querem tomar decisão e eu percebendo que a pessoa está doente espiritualmente, Uhum. com um princípio de depressão, e eu disse, minha irmã, antes de você tomar sua decisão, cure a sua enfermidade, vá a um psiquiatra, Isso, vá se cuidar, isso, depois você toma a sua decisão. Mas isso. ela é uma decisão sua e do seu marido, algo que vocês têm que fazer o planejamento e ir. Uhum. Ela foi conversar com outro pastor, primeira coisa, já descascou logo, ele não Isso. conhece ela, É. né? Ele não conhece a ovelha, já descascou logo, minha irmã, Ele não olha, é o pai, ele, não é ele que está carregando ela, cuidando dela, né? descascou logo, só não vá de jeito nenhum, essa aí, tal lugar lá não é lugar de prosperar, não. Desceu o sarrafo. Ainda perguntou o que é que o pastor Adailson pensa sobre esse assunto. Ele concorda comigo. Olha Isso. só, a pessoa ela desvirtuou toda a nossa conversa que eu disse Uhum. e ainda levou que disse que eu concordava com o pastor. Só que o que aconteceu? Você conhece o Depois, pastor, né? não, o pastor eu conheço, a gente conversa bastante. Mas Uhum. depois eu chamo ele no privado e para a gente conversar. Mas Isso. é isso, você entendeu? Tem que Tem tomar esses muito detalhes. cuidado, muito cuidado. É,
É isso mesmo, é um assunto assim que mexe muito com a gente. A gente precisa ter ética, maturidade E para você, você cuidar de vidas. você contou um exemplo, né, que é muito comum, pessoa ferida, pessoa não Uhum. tratada, que está Isso. ali, começa a falar o que não deve, você tem que ajudar essa pessoa e, olha, cuide do seu problema, senão você não vai estar bem para nada. Vai dar BO em qualquer coisa que você fizer. Vai dar, né? Vai É, dar coisa ruim. é só uma delas, pastor Alexandre. É. Oh, meu Deus, Ok, tem vamos misericórdia de lá. nós. Vamos encerrar então esse estudo com a parte final. É, então, essa aqui é a nossa historinha de reflexão de hoje, chamada A Quinta Coluna. Havia um país disposto a invadir o território inimigo e conquistar outra nação. Mas a cidade era fortemente protegida por muros e portão imponentes. O exército do país invasor cercou a cidade, pronto para o ataque. O general que comandava o ataque era muito esperto. Um amigo do general lhe perguntou: Senhor, como pensa que poderá vencer as defesas deste lugar? Ninguém nos relatos recentes foi capaz de conquistar essa grande cidade. O general do exército sorriu e disse: Será a minha quinta coluna. Conto com ela para montar minha estratégia. O amigo do general então disse: O que é essa quinta coluna? Pensei que o senhor só tivesse 4 colunas de soldados. É uma tropa especial ou são paraquedistas? O general disse: Não é nada disso. Minha quinta coluna se baseia nos meus espiões, agentes, amigos e colaboradores que já estão dentro da cidade. Apenas espere. Eles abrirão aqueles grandes portões pelo lado de dentro e os meus exércitos atacarão. Então, moral da história, a quinta coluna é composta de pessoas desleais, hipócritas, duas caras, incoerentes, descontentes. Estão dentro do grupo. Se essas pessoas tiverem a oportunidade de avançar em seus desejos, podem arruinar muito bem aquele grupo. Então, tomem cuidado com a quinta coluna, porque Satanás busca as brechinhas dos corações das pessoas para semear toda deslealdade. E aí, essa deslealdade pode gerar problemas e a gente pode perder pessoas por causa de atitudes desleais. Então, que Deus nos livre, né? E nos dê cuidado para guardar o nosso coração, para não nos deixarmos contaminar por essa semente maligna da discórdia, né? E que sejamos agentes que buscam a paz, né? Como disse Elias, né? Que busca pacificar as situações para o bem da Igreja de Jesus, né? E, pastor, até contaminar pessoas que seriam de grande bênção para dentro Pois é. do ministério, né? É incrível, né? Como contamina. Temos que lutar contra isso, né? Ok. A ferramenta de hoje é uma ferramenta semelhante à que eu usei, que eu dei para vocês no módulo passado. Só que agora ela é toda focada em liderança. Então, aqui tem uma lista de várias características de liderança e cada um vai receber essa lista, né, no papel, coloca seu nome e você vai olhar todas as características de liderança e vai escolher 4 delas e você mais se identifica. Você faz um tracinho nessa parte, ó, da frente que tem um espaço, né? Aí você coloca, marca um tracinho em 4 características que você se identifica. Você tem essas características, você como líder. Depois disso, a gente faz uma interação com outros líderes da igreja. Esse aqui é para um encontro de liderança, tá? Para um treinamento, um dia de treinamento. E aí a gente vai interagir e nós vamos atrás daquelas pessoas com quem que a gente conhece, né? Que conhecem a gente, e vamos pedir para elas nos avaliarem também em 4 características de liderança que elas percebem em nós, tá? Isso aqui pode ser feito também num grupo com auxiliares de líder, né? Pode ser líderes e auxiliares de líder, pode ser um encontro de supervisão de célula, ou pode ser um encontro maior com todos os líderes e auxiliares da igreja. E aqui a gente faz uma dinâmica para se autoavaliar a nossa liderança
e também um avaliar o outro com as características principais que cada um tem de liderança, porque líder tem características, né? Não é à toa que ele está ali, mas a gente se conhecer mais, né? E focar nessas características que temos de liderança, tá? Aqui tem várias características, vocês dão uma olhadinha, vou entregar esse em documento, né, para você usar essa dinâmica. Dica de livro, o livro que a gente citou hoje, a maior parte da aula, que é esse livro de Lealdade e Deslealdade. A gente não encontra esse livro mais assim em livraria, ele não se vende mais. Então, você pode encontrar livros usados, existem, né? Eu comprei o meu assim. Mas aqui eu fiz uma compilação de partes mais que eu achei mais interessantes do livro, né? E aqui é um livro também muito interessante, bem pequenininho, da editora Vida, de Jane Edwards, e o tema é o perfil de 3 reis. Ele faz uma análise dos 3 reis, que seria Saul, Davi e Absalão. Como a gente contou muita história aqui de Davi, né, e de Absalão, e de Saul, então esse livro é fantástico e ele mostra em 2 etapas, né? É como se fosse uma peça teatral, mas é muito interessante. Ele fala, no primeiro momento, no primeiro ato, está Saul, um rei velho que Deus já não está com ele, e Davi, que é o futuro rei, jovem, escolhido por Deus, e como ele reage com esse Saul, um rei idoso, e como ele é leal a esse Davi idoso. Na segunda etapa do livro, é o segundo recorte, é o segundo momento em que Davi é o rei velho e Absalão é o jovem, né, que está ali, aquela situação de liderança, e como Davi lida com a situação que ele se meteu com seu filho Absalão e como ele manteve um coração íntegro nos 2 momentos, tanto quando ele era jovem diante de Saul e tanto quanto ele era idoso diante do seu filho mais novo, cheio de talento, como ele se manteve íntegro. Então, é fantástico esse livro, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, tá? E a dica de vídeo hoje é de um palestrante antigo, lá dos anos 90, início dos anos 2000, que eu já usei muito, né, nos antigos videocassete, né? Depois tornou DVD e hoje tem no YouTube, Daniel Godry, que é um ótimo palestrante de liderança. Então, essa palestra é um recorte de uma palestra que eu vou mandar para vocês. É antiga, viu? Mas pensem em ensinos maravilhosos de liderança. Ele vai falar sobre o líder cão e o líder gato. E tem características assim do cão e do gato, muito interessante. E ele vai falar de boas atitudes de liderança e mais atitudes de um líder. Fantástico. Esse vídeo nós costumávamos passar nos anos 2000 em nossos treinamentos de líder de célula. Então, vale a pena ver esse material tão rico. É uma palestra motivacional, mas que tem coisas bem interessantes para aplicarmos na liderança.